sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Bilza Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós aqui conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Bilza Nogueira e nesse momento estamos estudando a obra Desobsessão de André Luiz, é a 15ª obra, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E esse livro, Desobsessão, vai tratando, como nós sempre dizemos, de questões diárias na vida do médium, né? Hoje vamos entrar no capítulo 44, que vai falando sobre o mal-estar imprevisto do médium. E aí a gente tem um cuidado muito grande, meus amigos, que nem sempre é compreendido. Em algumas situações, dentro do esquema do nosso dia, nós nos programamos para fazer as atividades, inclusive comparecer à reunião, comparecer à casa espírita. Mas, em muitas situações, a gente não é cuidadoso com a saúde. Nós passamos, muitas vezes, na casa espírita, em coordenação de trabalho, isso, né? Aquela situação em que o médium não encara como cuidado o afastamento dele da tarefa. Ele acha que está sendo olhado, né, ou discriminado por causa da idade ou por alguma questão. E em função, né, desse dia corrido, das dificuldades que a gente vai tendo, a gente não observa alguns episódios que ocorrem com a nossa saúde física. Muitas vezes até, por estarmos na casa espírita, achamos por bem interromper tratamentos, né? Ou fazer o tratamento médico do nosso jeito, tudo isso causando, assim, algumas dificuldades, né? Mas, em algumas situações, nós estamos bem, porque, na verdade, a doença ou o episódio de saúde, ele pode ocorrer no momento em que a gente está bem. E há um mal-estar imprevisto, né, que ocorre na vida, na saúde do médium. E aí, André Luiz começa dizendo: todo serviço na Terra prevê a possibilidade de falhas compreensíveis. E aqui já tem algo para a nossa meditação. Interessante que hoje mesmo eu pensava, né, como a gente tem ainda a dificuldade de falar dos nossos insucessos, das nossas dificuldades, das nossas perdas de tempo, né? Como é que a gente tem dificuldade de falar daquilo que não está dando certo? Então, quase sempre, nós aparentamos, né? Nós caminhamos só por aquilo que é o sucesso, e muitas vezes o sucesso só é visto pela nossa ótica, porque à nossa volta as pessoas estão vendo que não acontece bem. Eu gostei muito de certa feita uma palestra feita pela nossa querida amiga Rosemarie Ribeiro, em que ela contou, né? Ela falou assim: aí a gente fica com a bolsa e procurando as coisas na bolsa. Assim, isso é coisa de velho. Eu achei muito interessante, né? Ou a gente tem as coisas separadas por setores e lembrando onde está cada coisa, ou então a gente coloca tudo numa bolsa só e começa a procurar. E a gente que vai chegando, né, a uma determinada idade, a gente vai observando que muitas vezes a gente esquece, né, vai fazer alguma coisa, esquece, vai ter que retornar. São episódios que, se a gente não prestar atenção, e é nesse momento que a convivência ajuda muito, a gente não vai procurar um tratamento médico, ou então a gente não vai ver até as limitações que acontecem, até em termos de forças físicas, aquilo que eu fazia
há 20 anos atrás, eu posso até fazer agora, mas não é no mesmo tempo, não é com o mesmo empenho, não é com a mesma força, porque naturalmente vai havendo um decréscimo da energia física, né? E, assim, algumas falhas vão acontecer no trabalho, ou por esquecimento, ou por invigilância, ou até por falta de competência para realizar aquela tarefa. Nós sabemos que tudo progride e a gente não acompanha o progresso de todas as coisas em todo o tempo da mesma forma. Então, muitas vezes, a gente acaba perdendo, né, um tanto o bonde do progresso. O bonde é até uma expressão um pouco antiga, né? O avião do progresso, né? A gente perde isso. E aí, em função disso, tem algumas tarefas que eu não sei fazer. E tem as falhas. Eu estou pensando em planilha do Excel, né? Que foi uma coisa que eu aprendi num determinado tempo, mas aí observa, todo conhecimento que a gente não usa foge, né? E aí, o que acontece em determinados trabalhos? Se eu tiver que fazer, eu vou ter que pesquisar para fazer aquilo tudo. E aí, muitas vezes, para não perder tempo, porque eu não tenho o tempo para aquilo, ou às vezes até por não estar com muita vontade, o que a gente faz? Entrega a um companheiro que domina a técnica. E aí, a pessoa que domina a técnica, gente, é questão de minutos, né? Você manda ali, daqui a pouco a pessoa já manda a planilha toda certinha, toda coloridinha, toda perfeita, porque ela tem aquela possibilidade. A gente poderia fazer? Poderia, mas gastaria talvez algumas horas, não sairia tão bem e poderia até ter alguma falha. E a falha é compreensível por quê? Porque você aprendeu e não exercitou. Você aprendeu e não usou, né? Você usou mais outras questões, outros programas. Então, a André fala, todo serviço na Terra prevê a possibilidade de falhas compreensíveis. É pra gente até não ficar muitas vezes jogando pedra ou colocando o dedinho acusatório naquela falha, naquela tarefa em que alguém está fazendo. Que é muito comum acontecer isso, né? E ele continua dizendo, o automóvel comumente sofre perturbações em determinados implementos a meio da viagem. E é por isso que a pessoa às vezes fala assim, vou viajar, o que eu vou fazer? Vou dar uma olhadinha para ver, né? Uma olhadinha não, fazer uma revisão geral do automóvel. Para quê? Para não passar por determinados aborrecimentos, determinadas interrupções no meio da viagem, não é? E a gente sabe que o motorista cuidadoso, ele está fazendo lá periodicamente a revisão no seu instrumento de uso, de trabalho, né, de locomoção, para não haver surpresa. Mas, mesmo fazendo a revisão, ele não está livre de cair no buraco, ele não está livre de uma pane, ele não está livre de um acidente, ele não está livre de cair uma pedra, alguma coisa no veículo, ele não está livre de nada disso. Então, é a gente pensar assim, acidentes acontecem, né? Acidentes na nossa vida material, com certeza é algo perfeitamente previsível, né? Até porque a matéria sofre transformações e a matéria interage com a matéria, então a gente sabe que pode ocorrer. E aí André Luiz fala, um tear interrompe a tecelagem pela exaustão de uma peça, né? Então ele está falando aqui do tear, mas qualquer peça pode ter uma exaustão. A gente vê nos eletrodomésticos em casa. Aí acontece aquele dia em que aquele liquidificador maravilhoso, né, queimou o carvão, né? Aquele processador deve estar desgastada a lâmina. E aí a gente vê que vai ter a ver o reparo, vai para a oficina, tem que fazer o bom reparo, né? A boa manutenção para que seja adequada. A gente sabe até que a manutenção ela tem que ser feita no lugar certo, né? Na autorizada, especializada, ou junto àquele técnico, aquele mecânico que conhece a peça, que conhece a fabricação
e que vai fazer tudo da forma mais adequada, porque botar qualquer peça, a gente sabe que não vai funcionar, né? E aí vai ter que exigir o quê? A honestidade daquele que está tratando. Aqui em nossa casa, uma TV, houve a questão da queima da placa do HDMI. E nós chamamos do técnico autorizado, que foi de uma honestidade linda. Porque ele poderia trocar a placa, né? E tem um valor, e a gente sabe que tem o valor da venda da placa e o valor da instalação técnica, mas ele chegou e falou assim: olha só, minha senhora, tem a placa que vamos colocar, mas a placa que se coloca não é igual àquela placa quando a TV foi montada. Então, de qualquer jeito, é uma placa, né, que vai se colocar. Embora seja da mesma marca, tudo isso, mas não é a mesma o que foi colocada quando foi montada. Então, essa placa pode durar 7 anos, mas pode durar 7 meses, 7 dias, 7 horas ou 7 minutos. Então, eu não aconselho que a senhora faça essa troca, né? E aí, eu falei assim, mas a TV vai ficar sem funcionar? Ele falou assim, não, a gente pode ligar a TV a cabo, né? O canal, lá, a operadora, a gente pode ligar diretamente no audiovisual. E a senhora vai ter todo o controle, né? Sem necessitar essa questão. Meus amigos, e aí a gente estava até pretendendo comprar uma outra, mas essa orientação aí já está há mais de 5 anos da TV com uma imagem muito boa, funcionando perfeitamente para aquilo que a gente quer. Olha só a honestidade do técnico. Eu não estou falando isso à toa, não. Porque daqui a pouquinho, na verdade, o foco do estudo é a desobsessão. É o mal-estar imprevisto do médium, né? Algo que pode acontecer. Então a gente vai ver qual é a nossa ação, qual será a nossa forma para chegarmos a uma conclusão. E é por isso que estamos aqui, através das ondas fraternas, dessa Rádio Rio de Janeiro, que vai chegando para todos nós como um ponto seguro de orientação doutrinária, de orientação espírita, e estamos nesse espaço oferecido gentilmente, né? Inclusive, há um pedido até que se consigam patrocinadores, né? E o patrocinador não é algo assim tão distante, não. A pessoa pode patrocinar, de repente, 1 minutinho do programa. É nesse esforço que a direção da rádio está mantendo para que toda a programação continue no ar, né? Então estamos aqui conversando sobre a mediunidade, estudando a obra Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, essa 15ª obra, né? No capítulo 44, que fala sobre o mal-estar imprevisto do médium. E André Luiz continua falando assim: na desobsessão, o mal-estar é suscetível de sobrevir no médium ou num dos colaboradores em ação, principalmente no que tange a uma crise orgânica francamente imprevista. Então, ele falou aqui no automóvel, falou no TA, eu falei no eletrodoméstico, e vamos olhar aqui na máquina humana. É uma máquina, né? O nosso organismo é uma máquina. Linda, perfeita, admirável, mas como toda máquina, sujeita a algumas intercorrências. Então, naquele dia, mesmo o médium tendo tido todo o trabalho do descanso, da alimentação, todo esse cuidado, pode ocorrer uma crise orgânica, um mal-estar em qualquer um trabalhador da equipe, seja ele o diretor da sala, o dialogador, um médium de apoio, um médium psicofônico, em qualquer situação, porque ele é um espírito encarnado que está usando o corpo. Então, pode haver uma crise orgânica imprevista. E aí vamos lá ver o que se faz. E André Luiz nos fala: verificado o incidente, o companheiro ou a irmã
necessitada de assistência permanecerá fora do círculo em atividade. O que é fora do círculo de atividade? Ela ou ele serão retirados da sala. Retirado da sala para quê? Retirado da sala ou do trabalho. Dependendo do mal-estar, em princípio, ele poderá ficar na sala sentado, né? Mas, havendo uma análise e vendo que é necessário que a pessoa está muito sério, ela pode ser recolhida à sua casa, ou então, se houver a possibilidade dentro da casa, né, um companheiro ser deslocado para que a pessoa vá a um lugar de assistência. Lembramos certa feita, não foi nem dentro da casa. A amiga, né, ela saltou do ônibus e levou um tombo. E aquele tombo, assim, sangrou, né, que ela foi quase com o rosto no chão e tudo, perto do Leon Denis. E aí, naquele momento, um médico, um dos companheiros que estava chegando de carro, o que fez? Aproveitou imediatamente, levou-a para o pronto-socorro ali próximo. E aí levou, né, deu assistência e tudo, aí ele e deu tempo de chegar para o trabalho. Aí avisou a família, avisou o centro avisou a família, né? A família agradeceu pela prestação de socorro, tudo isso. Quando ele acabou o trabalho, ele foi lá no hospital ver, né? E a companheira já tinha sido atendida, medicada, já tinha um familiar lá, mas ele ainda até aproveitou, né, para levar a pessoa a casa, com muita gratidão, tudo isso. Um acidente que aconteceu. Uma outra vez, uma companheira sentiu um mal-estar muito grande, né? E aí, como era alguém já conhecida, havia, naquele momento, alguém da área de saúde na sua sala, o diretor do trabalho aconselhou que pediu, né, que aquele outro médico, que era da área de saúde, encaminhasse a irmã para o atendimento junto a familiares, né, junto à parte que competia da medicina. Então, gente, é só para a gente ver, mas aconteceu isso, é porque faltou amparo espiritual, é porque o médico não estava concentrado, é porque o grupo não estava bem, é porque a casa não estava bem. Não, gente, são situações que podem ocorrer com qualquer um de nós. Então é só para a gente não se escandalizar, não ficar espantado, né? Não entrar em desistência, não entrar em descrença, não entrar na questão da fé, por questões que podem acontecer. E eu acho muito lindo quando o André Luiz nos traz esse aviso, né? Para que a gente possa, assim, se esclarecer, para que a gente possa ficar bem, né? Para que a gente possa manter a paz, para que a gente possa perseverar na tarefa. Porque muitas vezes um fato desse é algo que nos choca, né? Porque a gente tem muitas vezes uma visão muito mágica do trabalho mediúnico. Aí o problema é nosso, né? A gente tem uma visão muito fantasiosa. Certa feita, Baltazar, os diretores espirituais do Leon Denis, ele falou que tem uma visão muito romântica do trabalho mediúnico e da vida. A gente acha que as coisas dão certo quando corre do nosso jeito, né? Então, por exemplo, alguém desencarnar, a gente acha que não deu certo, né? Alguém desencarnou, é porque faltou proteção. Então Jesus foi o espírito mais desprotegido que passou na Terra, né? Que ele desencarnou e, além de morte, foi morte de cruz, né? Morte, que era uma morte ligada ou atribuída aos malfeitores, às pessoas de má vida. Foi essa a desencarnação de Jesus. E quer dizer que, por causa disso, ele não cumpriu certo a sua missão? E Jesus desencarna, ele estava em trabalho, né? E a gente lembra de uma outra frase de André Luiz, que eu acho muito boa, que ele diz assim, né? André Luiz não, Emmanuel, desculpa, Emmanuel, que ele diz que é melhor que a morte nos surpreenda em serviço a nos encontrar numa poltrona de luxo. Então, o serviço mediúnico também é serviço, né? A gente sabe até que por
por uma questão de questões legais, né? E até muitas vezes para defender o trabalho, dificilmente a gente sabe de poucos episódios em que alguém desencarna dentro da casa espírita, né? A gente sabe até daquele caso daquele amigo que ele desencarnou fora da casa, ele saiu, desencarnou, e a gente fala assim, oh meu Deus do céu, foi até uma proteção que a vida da família, as pessoas que estão do lado de fora não entendem essa situação, né? Nós tivemos um caso, e está na internet, os amigos podem ver, de alguém que estava dando uma entrevista, estava falando de forma alegre, falando que era o momento mais feliz da vida dele, falando de doutrina, e aí houve um intervalo, e na volta do intervalo ele havia desencarnado. E aí? É sinal que a entrevista não era para ser dada, que a emissora estava mal vibrada, né? Tudo isso não, gente. É um mal-estar imprevisto. Só que aquele mal-estar daquele médium foi para daquele companheiro, daquele divulgador, daquele trabalhador da doutrina, levou à desencarnação, né? Em algumas situações não leva à desencarnação, mas pode levar até ao afastamento da tarefa, em que a pessoa começa, né, a não suportar. Aí tem amigo de Parkinson, né? Tem alguns companheiros até que muitas vezes começam com mal-estar na coluna, e aí a coisa se agrava e a pessoa não consegue ficar muito tempo sentada ou muito tempo em pé, a mobilidade fica comprometida. Então são situações, meus queridos, que fazem parte do nosso processo reencarnatório, né? E que vão exigir um tratamento. O tratamento, muitas vezes, demorará alguns dias, algumas semanas, alguns meses, mas às vezes até o tratamento vai exigir um grande tempo. E esse tempo vai fazer com que a pessoa se afaste daquela tarefa, né? Em que há necessidade do afastamento da tarefa, que não é infidelidade, não é nada. É porque a máquina ali não está dando. E não quer dizer que porque a pessoa se afastou daquela tarefa, ela está afastada da doutrina, ela está afastada da casa e da causa espírita. Quanta gente que de longe está sendo instrumento de sustentação, instrumento de amparo, instrumento de equilíbrio, né? Muito, muito forte para aqueles que estão na linha de frente, que estão trabalhando. Então, amigos, que a gente possa meditar bem sobre essa questão. Tratarmos da nossa saúde, sim, sempre. Até para não sermos um motivo de preocupação para o grupo em que estamos inseridos. Mas caso ocorra algum mal-estar súbito, alguma situação, que a gente não tenha pudor, né, de tratar, ou muitas vezes até de avisar ao diretor, ao departamento mediúnico da nossa casa, a necessidade de um tratamento, ou muitas vezes até os cuidados que foram recomendados pela equipe médica, para que o grupo em si não sofra dificuldades, né? Não sofra atropelos, embaraços, muitas vezes pela nossa invigilância ou até pela nossa teimosia. Muitas vezes eu quero permanecer na tarefa de qualquer jeito, do meu jeito. Esquecido, né, gente? Que o trabalho é em conjunto e aquilo que eu puder fazer para que tudo flua bem, numa normalidade, tudo isso é muito bom. Isso aí eu estou falando no caso da doença, que eu sei que é preexistente, que eu sei que está ali exigindo para mim alguma atitude, e que muitas vezes, por eu não querer largar a tarefa, né, eu insisto e acabo causando problema para o grupo. Agora, o mal-estar súbito acontece com todos nós, né? Então, se acontecer, que a gente não se culpe, que a gente aceite a ajuda, que a gente tenha o procedimento legal, né? O procedimento moral, o procedimento fraterno, e vamos em frente. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade. Idade.